Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã aqui na UDESC FM Lages. É neste programa que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC, aqui em Lages. Você entende aqui o impacto que estas pesquisas, estes estudos têm na sua vida, um impacto direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e atenção aí, hoje, gateiros e gateiras, o tema é relacionado à saúde felina. Este bichinho, né, o gatinho, a gatinha, que cada vez mais fazem parte dos lares brasileiros, uma preferência aí nacional que cresce. A pesquisa que vamos conhecer hoje é sobre o trato urinário de gatos. Nossas convidadas são a professora Letícia Ionezawa e a estudante bolsista do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agroveterinárias, a Emilaine Ferreira. Professora Letícia é graduada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a USP. Ela realizou residência em Medicina Veterinária no Serviço de Clínica de Grandes Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Botucatu. Ela tem mestrado e doutorado em Clínica Veterinária também pela Unesp. Hoje, ela é professora associada aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC. Ela é coordenadora do programa de residência em Medicina Veterinária e responsável pelas disciplinas de semiologia e cardiologia de cães e gatos. Também é coordenadora do Laboratório de Cardiologia Veterinária. Tem experiência na área de clínica veterinária, ênfase em clínica de grandes animais, bioquímica, clínica, cardiologia veterinária e fisiologia do exercício. Ela atua principalmente com temas como metabolismo oxidativo, eletrocardiograma, marcadores cardíacos, exercício, clínica veterinária e manejo pet-friendly. Aliás, este é um termo, né, pet-friendly, cada vez mais presente também na nossa vida. Às vezes um lugar onde você vai deixar o seu gatinho, né, muitas vezes um lugar onde você tem que passar por ele com o seu gatinho, como hotéis, né, restaurantes. Então, também temos aí essa palavra muito presente. O que é o manejo pet-friendly? Por outro lado, nós vamos entender um pouco melhor aqui hoje. Aliás, a professora Letícia foi uma das primeiras entrevistadas aqui do programa, certo? Lá no início da nossa jornada com o Minuto da Pesquisa, nós falamos do manejo pet-friendly e da musicoterapia. Professora Letícia, Emilaine, muito bem-vindas ao Minuto da Pesquisa. Bem-vinda de novo ao programa, professora. Obrigada, Carla. Muito bom estar aqui para a gente, né, poder ter um espaço para a gente divulgar os nossos trabalhos, os nossos projetos, né, para a população, que é um dos objetivos também da gente fazer esses estudos, né, para trazer alguma informação valiosa para a população também. Exatamente. E quando a gente fala assim em gato e chama aí os gateiros e as gateiras, a gente sabe que está também, de uma maneira indireta, atingindo essas pessoas, porque é sobre a saúde do gatinho, mas a gente sabe também quem gosta do seu bichinho, tem lá seu bichinho de estimação, quando ele não está bem, a gente também não está bem, né? E muitas vezes, vocês que me digam se é crendice ou não, a gente não está bem e ele passa a não estar bem também, porque ele sente nosso estado e talvez se abale emocionalmente, não é? E com isso, professora e Emilaine, eu começo a nossa conversa aqui. Nós temos muitas crendices, né? Muitas coisas que as pessoas acreditam que influencia, não só na nossa própria saúde, claro, mas na saúde dos nossos bichinhos. Afinal, quando a gente fala em problemas urinários, trato urinário de gatos, é verdade que o gato macho tem mais problema do que a fêmea? Considerando principalmente quando é uma doença obstrutiva, ela comete muito mais os machos do que as fêmeas. Por que isso acontece, Emilaine? Por causa da anatomia do trato urinário dele, porque uma das causas é a uretra mais longa e daí que pode ser mais predisposta à obstrução. Além da formação, quais outros fatores podem estar envolvidos nesse problema urinário? O principal fator pode ser o estresse.
principalmente quando o animal é submetido ao estresse domiciliar, um ambiente mais inadequado para ele, onde ele não consegue expressar sua natureza, né? Seu comportamento natural da espécie. O consumo diminuído de água também pode ser um fator que predispõe à doença. Também tem outras questões, né, que são fatores de risco. Sobrepeso, aqueles animais que são muito gordos, que têm menor atividade física, que já tem, né, além de ter essas alterações comportamentais, podem ter também ansiedade, medo. Muitas vezes, muitos gatos na mesma residência pode ser um fator estressante, também pode desencadear a doença. Às vezes, determinada areia, né, aquela areia sanitária que o tutor usa, às vezes o gato ele não gosta muito ou não forma um torrão muito adequado. Então, dependendo da areia, muitas vezes faz o gato urinar menos ali na caixinha, né? E isso pode também ser um fator de predisposição. O que seria uma areia ideal? Aquela que o torrão tem que ficar bem definido. Forma um torrão firme, né? Que seja fácil de... E tem gato realmente que, às vezes, não é nem o tutor que escolhe a areia, é o gato que acaba escolhendo, porque tem animal que vai ter maior preferência para determinado tipo de areia. Uhum. Então, o material que é utilizado, a caixa, o tamanho da caixa, o ideal é a gente, né, os proprietários, os tutores, terem pelo menos uma caixa mais um. Então, para cada gato, tem que ter uma caixa para cada gato mais uma. Então, por exemplo, se você tem 2 gatos, o ideal é ter 3 caixas de areia. Sim. Tá? E não muito próximas, não próximas ao alimento, não próxima à água, não próxima a locais que tenha alta circulação de pessoas, porque aí o animal tende a evitar também de usar a caixa de areia por causa dessas situações aí, de estresse, de ter muita gente, né? Então, tem que ser um lugar de fácil acesso, com uma, não digo privacidade, mas com um local um pouco mais quieto, não em área de grande circulação de pessoas e outros animais. É quase uma pessoa, o gato. Mais ou menos. Os seus hábitos. É curioso que o cachorro, por exemplo, ele não tem pudores, né? Ele vai fazer ali o xixi, o cocô em qualquer lugar. Inclusive, a gente passeia com eles, eles estão nem aí. O gato jamais teria esse perfil. Então, ele se esconde para fazer o seu... Não é todo gato, né? Então, mas tem alguns gatos que pode ser estressante quando tá, assim, numa área de corredor, né? A caixa de areia, Sim. Ou tá perto do alimento, da água. Então, tudo isso pode ser um fator estressante para ele. A altura dessa areia na caixa, também já me falaram isso. Olha, Carla, tá meio baixa a areia da caixinha aqui. A cuidadora, né? A gente vai viajar. Hoje tem isso, né, gente? Tem a cat sitter. A pessoa que muitas vezes vai na sua casa para cuidar do seu gatinho. Porque diferente do... Isso é uma coisa que eu ia perguntar também. A gente deixa o cachorro no hotelzinho, muitas vezes. Na escolinha lá, né? Tem gente agora que leva o cachorrinho. O gato, ele é muito caseiro, né? Então, ele não vai gostar de sair de casa. Isso é um fator também, ele não passar por muita mudança. Exatamente. O gato, ele não por ser mais caseiro, porque tem muito gato que acaba saindo pra rua, Sim. né? O tutor deixa a janela, a porta aberta, o gato sai. Não é aconselhado também porque na rua o animal pode brigar, pode ser atropelado, pode Sim. ter quedas e pode acabar contraindo outras doenças, né? Doenças virais, bacterianas, fúngicas, pegar ectoparasitas, pulga, carrapato. Então, não é adequado deixar um gato livre na rua, Sim. né? Mas sim proporcionar dentro da casa um ambiente que deixe ele tranquilo. Sim. Então, a gente fala muito desse manejo, esse enriquecimento ambiental para proporcionar menor estresse para esse animal, para ele se sentir seguro, para ele se sentir confortável e ele ter também atividades. O gato, né? Muita gente acha, o gato fica dormindo o dia todo. Pelo contrário, o gato ele tem que ter as suas atividades, porém, de forma segura e eficaz, e que ele tenha essa atividade, essa prática, né, de atividade física também, para garantir a saúde dele. Esse enriquecimento. Mas só para tirar essa dúvida da altura da areia, antes da gente passar para a fase do enriquecimento, de a gente falar sobre isso, me falaram sobre, pelo menos 3 centímetros de areia na caixinha, isso? Exato, para ter uma quantidade suficiente para ele poder cobrir a urina e as fezes. Porque o gato também, se ele não cobre, muitas vezes
fica aquele ambiente mais com um odor mais fétido, né? Sim. Muitas vezes ele deixa também de usar a caixa de areia porque tá com odor, tá com restos ali. Às vezes o tutor não limpa, né? Então, isso também pode acabar contribuindo para nossa doença aqui que a gente vai comentar. Tá? Exigente. A caixa tem que ter uma higiene regular dessa caixa de areia. É o que a gente faria pra gente, né, pessoal? Porque ninguém vai no banheiro, ou não deveria ir, sem dar descarga. Então, o gatinho também quer ter esse conforto, tem que ter né? o conforto, sim, para ele, né, fazer as necessidades. Vamos lá, então, falar sobre enriquecimento ambiental. O que vocês nos dão de orientações nesse sentido? Porque hoje a gente sabe que tem muita opção, né, pessoal? Tem ali nichos que você vai, até bonitinhos para decoração, inclusive, que podem não brigar com a decoração da casa, né? Complementam ali, fica uma coisa até lúdica, né? Pra gente mesmo ficar olhando. E eles efetivamente vão usar, por exemplo, assim, tem aquelas caixinhas suspensas, aqueles castelinhos com um tecidinho que parece uma pelúcia também no revestimento, tem aqueles adereços assim com como se fosse uma cordinha, fica aquele material que é bom para arranhar, as pontes entre os nichos, assim, que quando fica na parede, eles usam aquilo tudo mesmo, dá para investir naquilo? Como é que é? Nem sempre. Você quer comentar? Fica bonito, mas não fica prático para eles, é isso? Às vezes nem bonito fica. Às vezes fica feio. Mas assim, o que os guidelines, né, as diretrizes das sociedades de felinos, eles preconizam é pra gente seguir pelo menos 5 pilares para enriquecimento ambiental. Sim. Né? Então, tem que ter um lugar seguro para ele, um lugar que ele consiga, assim, tocar, ter algum local mais afastadinho para ele poder dormir, descansar tranquilamente. Então, pode ser uma toca, nem que seja uma caixa de papelão. Não precisa, eu acredito assim, não tem necessidade de investir em grandes coisas, em grandes móveis, né? Pode ter uma opção mais simples e mais barata, como essas caixas de papelão. Às vezes a gente compra uma torre gigantesca, maravilhosa, linda, cara, e o gato vai gostar da caixa que veio ela. Verdade, já passei por isso. E outra, uma questão, nós até antes do programa aqui, pessoal, para quem está nos escutando, a professora, nós fechando aqui a pauta, esse ponto é interessante. A professora falou da verticalização, né? Ou seja, na natureza, o que acontece? Que a gente vê na savana, por exemplo, o leão subindo nas árvores lá, querendo escalar coisas, se sentindo o dono do campinho, né? Vendo tudo de cima. O gato vai ser parecidinho, então. Bem isso mesmo. Então, tem muitos gatos que gostam de subir nas cortinas, eles gostam de subir na geladeira, nos armários, porque eles gostam de ter essa visão de cima do que está acontecendo embaixo. E na maioria das vezes, eles se sentem mais seguros. Então, essa verticalização pode ser com esses arranhadores, pode ser com armário, prateleira, mas não tem necessidade de ser aqueles castelinhos, como você falou, né? Caríssimos. Ai, gente, como é caro, né? Mas simples prateleiras, assim, ó, permitindo com que o gato suba, né, num nível mais alto aqui que a gente, já é suficiente também. Então já fica a dica aí você. Às vezes a pessoa até faz esses artefatos em casa, né? Às vezes pega um MDF lá e constrói o próprio. É por aí, né? É ver também o que o gatinho gosta. Porque tem, assim como a gente, tem um bichinho que não gosta de brincar. Ele simplesmente prefere estar no cantinho dele, né? Então, bom, mas estamos aí nos fatores que podem enriquecer esse ambiente. Temos também um problema que é a questão da humanização dos animais, né? Assim como o cachorro, é um outro ponto que eu vejo, assim, que acontece bastante, aquele bichinho que é tratado que nem gente. Não é tratar mal, mas é tratar como ele precisa, não é? Não sei se vocês podem nos esclarecer sobre isso. Então, é basicamente ter o conhecimento do que seria um comportamento natural do gato e tratá-lo como um gato, não como uma criança ou um cachorro que tem comportamentos completamente diferentes. O gato, ele vai ter as atitudes, as brincadeiras, né? O gato, ele gosta muito de fazer aquela brincadeira de caça. Então, esses brinquedos que estimulam isso, às vezes a gente pode comprar brinquedo, né, de pelúcia, tudo, mas de repente, às vezes, uma bolinha de papel alumínio, se a gente joga pela casa ali, o animal ele já vai
caçar como se fosse uma presa. Então, tudo isso estimulando a atividade física, se a gente puder executar todos os dias, a gente estimula a atividade física, contribui para a redução da obesidade, então a gente vai estar prevenindo um monte de doenças aí que podem estar relacionadas com o estresse. E aí entra aquele ponto também Bom, se por um lado a gente não pode humanizar o gato, tratar que nem cachorro, que nem gente, também tem o lado das pessoas que pensam que o gato é muito independente e não requer atenção. Então, você está dizendo, né, professora, ter um tempinho para jogar uma bolinha, exatamente, dedicar um pouquinho mais de tempo para esse bichinho, não deixar ele solto em casa e se vire, né? Tem muitas pessoas que acham que o gato é muito independente, que ele prefere ficar no canto dele. Não, pelo contrário, o gato é altamente sociável, então é interessante também fazer essa interação social, fazer brincadeira, acariciar, né? Os gatos, eles gostam muito desse contato, né? Lógico que tem gatos que não vão ser tão sociáveis, né? Não digo que são todos, mas se a gente permitir, se a gente ensinar, ele vai acabar ficando mais tranquilo, vai reduzir o estresse, a ansiedade, né? Então, a gente tem que contribuir com isso também, fazer a nossa parte como tutor e não só achar que o gato quer ficar sozinho o tempo todo. Sim, sim. Bom, e aí, claro, esses são os fatores que podem predispor, né? Podem melhorar a vidinha dele se a gente fizer tudo direitinho, mas também, se não cuidarmos, pode desenvolver essa doença aí do trato urinário. E vamos então aos sintomas, né? Como é que identificamos essa doença nos nossos gatinhos? Bom, ela é uma doença bem ampla, na verdade, que ela caracteriza qualquer doença que afete o trato urinário dos animais, dos felinos, né? Ou vesícula urinária ou a uretra. Independente da causa base que venha a cometer o animal. Principalmente os sintomas que podem ser reconhecidos quando o animal apresenta, ele vai aumentar a frequência urinária dele. Ele pode ter uma dificuldade dolorosa a urinar. Ele também pode começar a urinar em locais impróprios. Aquele gatinho que está acostumado a urinar na caixinha de areia e do nada ele começa a urinar em locais que ele não era acostumado. Ele pode apresentar urina com sangue também. E esses sintomas todos, eles podem acontecer todos juntos ou pode ser de forma mais isolada. Ele também pode apresentar quando é uma doença que é obstrutiva, né? Tem a presença de alguma coisa obstruindo o fluxo urinário. Ele pode apresentar vocalização excessiva, ele pode começar a lamber excessivamente também a região perineal. O pênis e prepúcio dele pode ficar um pouquinho mais congesto, mais irritadiço também. E ele pode apresentar alguns sinais como letargia, anorexia, êmese, fraqueza, diarreia, desidratação, hipotermia, e também ele pode ficar com uma respiração mais acelerada, assim, mais ofegantezinho. Olha só, é uma reunião de fatores que não tem como o tutor não notar, né? Não. Olha só, vamos retomar aqui. Milane nos descreveu. Aumento na frequência do xixi, fique atenta. Ó, dor. Você falou sobre vocalização. Quando ele tem dor, ele vocaliza? Ou quais são os outros pontinhos, assim, sinais de que ele está com dor? Como é que a gente pode saber? Quando se trata de uma doença do trato urinário, ele vai vocalizar bastante. Ele pode adotar a posição de urinar e ter dificuldade também. Uma postura dele fazendo... Isso, postura para urinar e não conseguir, em alguns casos. Ficando mais arcadinho, de repente? Normalmente eles... a lordose, né? Da coluna, quando eles estão com dor. Eles ficam mais encolhidinhos, com a coluna mais arqueadinha, assim. Pobrezinho. Então você tá ouvindo aí, olha pro seu gatinho e vê o que tá acontecendo aí na sua casa. Então, mais frequência do xixi, a coluna arcadinha para fazer o xixi, locais impróprios. Já aconteceu esse meu gatinho problemático, que é questão emocional, já revirei o gato, como eu digo, né? Muito exame, levei ele em tudo que foi lugar. E ele tá com 9 aninhos. E até hoje... o que se destaca é isso, questão emocional, ele é muito sensível, fazia muito xixizinho em lugar fora da caixinha, ou então ao redor da caixinha, e xixizinho com sangue. Aí você vai olhar, não está obstruído, não tem cristais, mas tem xixizinho com sangue. De onde é que vem esse sangue, gente? Uma dúvida que fica, né? Porque a gente fica apavorado olhando aquele sangue ali. Por que acontece isso? Porque
como a doença em si, ela pode se tratar de uma inflamação e pode ter alguma coisa obstruindo, vai acabar lesionando também a parede da vesícula urinária ou da uretra, ou dos dois, né? Sim. E daí ele vai acabar sangrando também. Às vezes não tem a pedra, mas tem algum cristalzinho ali naquela bexiga. O cristalzinho, esse cristal, ele forma do quê? É sal? Eu não sei o que... Às vezes não é nem a presença do cristal, mas a própria inflamação ali, por causa de uma retenção ou por um menor fluxo de urina também. Sim, então pode acabar irritando a mucosa ali e pode acabar levando esse sangramento. Tentar fazer ele tomar mais água também, né? A gente falou, e a fonte funciona mesmo? É bom ter fonte pro gato em casa? Investir nisso? Depende, assim, os seus gatos, costumam tomar água no pote? Até agora é o que mais se usa lá em casa, né? Para cachorrinhas e os gatinhos. Se eles estão tomando água no pote, pode deixar. O ideal é ter vários potes pela casa com água limpa. Perfeito. Tá? Com a boca ali do pote bem larga, porque eles não gostam, né, de molhar os bigodinhos deles. Mas, realmente, tem alguns gatos que preferem esperar o tutor chegar em casa para abrir a torneira para tomar aquela água da torneira corrente. Gente. O gato, ele vai se sentir melhor ao tomar uma água corrente, porque na natureza, em teoria, é uma água mais fresca. A água que está parada num pote, ela não é, na natureza, não seria uma água fresca. Então, para esses gatos que ficam esperando o tutor, ou até que abrem a própria torneira sozinha, né? Tem alguns que conseguem. Tomando água corrente, aí é indicado fazer fonte mesmo. Comprar, adquirir uma fonte para ter água em movimento para o animal ter um estímulo para beber. Conhecer o seu bichinho, né? Se autoconhecimento para a vida da gente é importante, imagina, né? Você tá mantendo um bichinho ali, como disse a professora, ideal é manter em casa, telado ali, esse animalzinho seguro, mas, poxa, conheça o seu bichinho, saiba o que ele precisa, quais são as demandas dele. Mas então, afinal, a pessoa não atentou para esses sinais, não atendeu o seu bichinho. Quais são as consequências desses problemas urinários para a vidinha dele? No caso das doenças obstrutivas, né, nessa que a gente está estudando, se não for diagnosticado rápido e se não for tratado rapidamente, o animal pode piorar. É uma doença que a gente até designa na literatura como síndrome da Pandora. Por quê? Essa síndrome de Pandora não é uma doença exclusiva do trato urinário. Sim. É uma doença que pode começar e terminar envolvendo outros sistemas também, outros órgãos. Entendeu? Então, muitas vezes, não está só relacionado à bexiga, à uretra. Pode ter envolvimento de sistema nervoso, sistema gastrointestinal, pode ter envolvimento de sistema circulatório e muitas vezes pode levar à parada cardiorrespiratória o animal e a óbito. Né? Então, por isso que a gente considera como um tratamento, um atendimento emergencial. Olha só, no ser humano, uma infecção urinária dificilmente vai causar, às vezes pode ter uma consequência gravíssima também, mas raramente vai levar a um óbito. No gato, já, isso pode acontecer. Bom, falamos aí de consequências e falamos também sobre como prevenir nesse manejo pet-friendly. O que seria um manejo pet-friendly? Falamos aí desse ambiente enriquecido. O que mais vocês pensam que seria que é fundamental a gente pensar? O manejo pet-friendly seria um manejo amigável, né, com esse animal. O que mais poderíamos destacar para o nosso ouvinte, gente? Então, não sei se você se lembra da outra entrevista que eu dei, né, do nosso grupo de pesquisa. A gente conversou sobre manejo pet-friendly na clínica veterinária. Isso. Então, você teve a experiência lá no nosso consultório com a musicoterapia, com a aromaterapia e a cromoterapia. Então, era um ambiente com luz azul, com uma música clássica e com um aroma bem leve de lavanda ou camomila. Então, tudo isso pode ser aplicado em casa também. O manejo pet-friendly não é só para a clínica veterinária. A gente pode adotar em casa. Então, evitar ruídos excessivos, né, de rua, de barulho de televisão, celular, pessoas conversando. Então, manter um ambiente sonoro, né, mais agradável para o gato. Podemos utilizar músicas clássicas. Tem aí no YouTube, Spotify, nas redes, várias músicas específicas para gato, calmantes para gato. Tem até canais na televisão destinados para acalmar também os cães e gatos.
É bem bacana isso. Eu vi até uma vez, deve ter vários, um videozinho que era uma baratinha, um bichinho andando pra lá e pra cá na tela, se você deixar o bichinho vai lá querer caçar aquela... Interessante isso, né? Como se fosse um tablet, assim, que muitos pais dão pros filhos, fica ali manuseando o gatinho, também pode ter esse interesse. Interessante então, conhecer. É todo o ambiente, né? Quanto ao aspecto olfativo, tátil, cobertinhas, deixar o ambiente mais agradável, né? Quanto ao tato, quanto à visão, se possível, não deixar luzes muito claras, muito altas, né? Muita claridade também, deixar uma luz um pouco mais agradável, mais reduzida. Sim. Também quanto à audição, né? Como eu falei, reduzir os barulhos externos e tentar colocar uma musiquinha para relaxar. Então, essa prática do pet friendly, do enriquecimento ambiental, pode ser feita em casa, para o animal ficar mais tranquilo. Sim. E a gente percebe também que muitos gatos que apresentam essa doença pode ter novamente, só que a gente consegue ver que muitas vezes a resolução desses sintomas da doença melhora com essas práticas de manejo ambiental, esse enriquecimento ambiental. Então, é para prevenir futuras recidivas. Certo. Bom, já acredito que todo mundo que está em casa, enfim, está nos escutando aí, e gosta de gato ou quer ter gato, já identificou, já sabe, já mapeou aí várias atitudes aí, várias mudanças que pode fazer. Mas vamos entender detalhadamente, né, o quanto vocês acharem que é possível já detalhar sua pesquisa, para nós termos ideia de como isso vem para a academia. Como que esse sintoma, essa doença, o projeto, a pesquisa, chama-se, tecnicamente, né, o título do projeto, Estudo do Metabolismo Oxidativo de Gatos com Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos Obstrutiva. Como disse a professora, eles estão estudando a doença do trato urinário obstrutivo, ou seja, aquela em que o animalzinho pode até parar de fazer xixi, né, gente? Por favor, nos tragam, assim, o andamento dessa pesquisa, quando é que ela começa, em que fase ela está, o que vocês já identificaram, né? Porque eu imagino que vocês tenham já estudado vários gatos, né, com vários tipos de... Como é que está esse andamento? Esse estudo, né, na verdade, o nosso principal objetivo desse estudo é avaliar se realmente tem alteração desse metabolismo oxidativo, né? Por que isso acontece? Outras espécies já foram estudadas quanto a isso, né? Inclusive a espécie humana, né? Nos humanos. Percebeu-se já que quando a vesícula urinária, por algum processo obstrutivo da uretra, a vesícula ela tende a se distender muito e essa distensão reduz o fluxo de sangue, né? E pode levar a uma menor oxigenação do tecido. E essa menor oxigenação leva a um mecanismo que a gente chama de isquemia. E nessa isquemia ocorre a produção, vou falar um pouco mais técnico, mas depois eu tento abrandar um pouco. Acaba produzindo o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, que são substâncias que a gente popularmente conhece como radicais livres. Sim. E esses radicais livres em alta concentração produzem lesões e muitas vezes que são até prejudiciais, no nosso caso aqui, para a vesícula urinária. Sim. Aqui, professora, vamos traduzindo, você falou sobre traduzir, vamos traduzindo então para o nosso ouvinte, e para mim também, que não sou da área de vocês, vamos lá. O metabolismo oxidativo de gatos, o que seria esse metabolismo oxidativo? Só para a gente começar a entender. Então, para a gente avaliar exatamente se está ocorrendo esse processo de estresse oxidativo, que é uma alta concentração de radicais livres produzidos e uma menor concentração de antioxidantes. Porque no organismo, esses processos eles ocorrem de forma equilibrada. Sim. Então, tem a produção desses radicais livres, mas tem a produção de antioxidantes, assim como a gente adquire antioxidantes da dieta. Então, vitamina D, vitamina C, são antioxidantes comuns, né? Sim. Quando ocorre esse desequilíbrio, tem muito mais radical livre do que antioxidante, vai gerar um estresse oxidativo que exatamente pode gerar lesões. Sim. Algumas vezes pode ser até prejudicial para a própria função do órgão, no nosso caso aqui da vesícula urinária. Então, a gente quer ver se realmente nesses gatos tem essa disfunção e se houver, possivelmente uma suplementação com antioxidante
durante o tratamento, vai aliviar, vai melhorar a condição ali da bexiga dos gatos. Sim. Agora falando em oxidar, né, eu lembro assim de várias, porque eu adoro saúde, tudo que aparece sobre saúde, seja dos bichos, dos gatos, agora uns anos pra cá sou gateira também, mas a nossa própria saúde, eu sempre leio sobre a oxidação estar relacionada, claro, aos processos de envelhecimento de qualquer tecido, de todos nós, né? Estamos envelhecendo, estamos oxidando. Então, esse tecido oxidado, essa oxidação, ela seria um dano, né, que está acontecendo ali, não sei como é que... Nem toda oxidação é maléfica. Ah, isso é importante. A gente respira, a gente capta oxigênio, né, do ambiente, a gente precisa desse oxigênio. Muitas reações do organismo dependem desse oxigênio. Sim. Então, existem várias reações oxidativas que são benéficas, são importantes para o nosso metabolismo, para viver. Só que quando tem exatamente esse desequilíbrio, tem muito processo oxidativo ocorrendo e não antioxidativo junto, aí que pode dar esse estresse e que pode formar as lesões. Entendi. Tá? Então, não é toda reação oxidativa que é ruim. Sim. Bom, já ficou mais claro. Vocês, nesse andamento, né, quanto tempo o projeto já tem, a pesquisa já São tem? 2 anos que a gente começou agora em setembro desse ano, sim. E vamos levar até... Setembro de 2026. Isso, seria o final do mês, agosto de 2026. 2026. O nosso propósito é utilizar 60 gatos nesses 2 anos. 30 seriam compostos por um grupo controle com animais saudáveis, né? Então, a gente vai avaliar animais saudáveis para depois comparar com os animais doentes. A gente já tem esses 30 animais saudáveis, a gente já colheu de outra pesquisa anterior e agora a gente só vai avaliar os doentes mesmo. E até o momento, né, de setembro para cá, a gente já conseguiu 5 gatos com sintomas, né, com a doença diagnosticada, e a gente já avaliou esses animais. Sim, e para quem está em casa e de repente até gostaria de trazer o seu bichinho, de participar dessa... É possível, não é? Com certeza, são animais que a gente está atendendo da rotina do hospital veterinário aqui do CAV. Sim. Tá? Então, se o animal está com sintoma, traga imediatamente, né? Não esperem. E mesmo se o animal não tiver sintoma, pessoal, eu recomendo também fazer check-ups regulares. Por quê? Porque alguns gatos podem ter outras doenças e muitas vezes são silenciosas. A gente só vai detectar no check-up. Sim. O gato, ele tem várias doenças que ele não vai manifestar tão claramente. Às vezes, ele acaba disfarçando. Então, check-ups regulares são recomendados exatamente para evitar futuras doenças. E conversando com o veterinário, dá para ter essa compreensão melhor do manejo do gato em casa. Sim. E qual é a frequência desse check-up? O que vocês indicam como... Depende, né? Então, gatos, na maioria das vezes, a gente recomenda pelo menos uma vez no ano. Um gatinho um pouquinho mais velho, mais idoso, aí pode diminuir aí os intervalos, umas 2 vezes no ano, né? Então, se tiver alguma doença, daí check-ups mais regulares mesmo. Tá? Certo. Bom, são várias dicas. Claro, estamos falando da pesquisa, é um estudo acadêmico, mas para quem é gateiro, gateira, ficaram muitas dicas até agora. Então, para você prevenir aí, de repente, um problema mais sério no futuro. E eu fiquei curiosa também sobre, claro, muito pouco tempo. A pesquisa começou agora em setembro de 2024. Então, a Emilane certamente gosta de gatos antes da pesquisa, mas recém está tomando contato. É a primeira pesquisa da qual tu participa, Emilane? Sim, é a primeira pesquisa. E como é que está sendo essa experiência como bolsista? Está sendo uma experiência legal, assim, até porque a clínica não era uma área que eu estava atuando até então. Qual é o teu semestre atualmente? Eu estou na 7ª fase. Já está bem adiantada. E a princípio está sendo uma experiência bacana, assim. Já pensou em clinicar, então, depois de formada? Eu acredito que eu seja mais da área da patologia clínica do que da clínica em si. Sim, sim. Na patologia clínica, a gente faz a realização dos exames. Ah, entendi. Patologia clínica, que não é... Porque outro dia teve a professora Renata Casagrande aqui, que é da patologia, mas é outro foco. Ela estuda, ela sempre fala, eu estudo o animal morto, mas é para ajudar os vivos. É outro foco. Gente, é um universo. Quando a gente entra aqui no CAV, vai conhecendo, vai conversando,
é tanta possibilidade. Então tá aí a Milane no 7º semestre, ou 7ª fase, como se diz aqui, descobrindo a clínica, né? E também vendo aí um mundo que se abre para ela. E daqui para frente, Milane, 2 anos nessa pesquisa, vai dar o tempo da tua formatura, então, até o fim da pesquisa? Provavelmente. Até agora, quantos gatos vocês já avaliaram, pessoal? 5 gatos, né? Você falou, né, professora? Do grupo doente, sim, mas a gente já colheu 30 dos saudáveis. Sim. E até agora, não sei se daria pra gente ter uma ideia do que esses doentinhos apresentaram, o que são características, ou se a gente puder, assim, pela experiência que vocês têm já, a professora já, nesse trabalho mais longo, o que é mais frequente nessas doencinhas obstrutivas dos gatos? O que mais acontece? Eles têm pedras, eles têm cristais, o que acontece? Na verdade, essa doença, a presença do cálculo não é tão comum. O cálculo é mais comum para as outras espécies, né, incluindo o humano, mas no caso do gato, é por uma formação ali que a gente chama de tampão, que é um agregado ali de proteína inflamatória, com célula inflamatória, com muco, né? E acaba, como a uretra é muito fininha no gato, acaba obstruindo por causa disso, e não por uma pedra, né? Um cálculo em si. Não é tão comum. Tá? Mas pode acontecer. Por isso o check-up é importante. Bom, ficam aí todas essas dicas e eu convido vocês para nós finalizarmos agora a nossa conversa. Foi muito legal saber bastante sobre todos esses fatores que podem levar a doença, tudo que a gente pode melhorar em casa, algumas reflexões finais, orientações para o nosso ouvinte, o que além da dica do check-up por ano, né, pelo menos, o que vocês nos deixam para encerrarmos aqui a nossa conversa? Bom, a princípio, o manejo adequado domiciliar para o gato, até estimular ele a tomar água, espalhando as fontes pela casa, os bebedouros e tudo mais. E uma forma também de ajudar é com a administração de alimentação úmida. Você vai estar instigando ele também a ingerir uma quantidade de líquido nessa alimentação. O sachê. Sabe que tem gatinhos, e não só os meus não gostam. Tem gatinhos que eu fiquei sabendo que não são muito do sachê. A gente ouve falar, o gato, tu abre o sachê, ele fica enlouquecido. Não são todos, então, né? Eu noto isso. Tem muitos amigos, assim, gateiros que não adianta, não gosta, ele vai na ração. O que faz daí? A gente tem várias marcas também hoje no mercado, né, de sachê. Tem as opções que são aquele churuzinho, que não é um sachê, mas é uma pastinha. Aquele é sucesso, né? Lá em casa. Então, cada gato vai ter a sua preferência. Verdade. Lá em casa, a minha gata tem sachê de uma marca que ela não gosta e tem de outras que ela gosta. Então, é o gato que escolhe, basicamente. Sim. E também essa questão das rações e tudo isso é muito corante. Hoje já tem muita opção, né? A gente sabe que antigamente as rações e tudo isso era muito atrativo para nós, né? Os proprietários. Ia lá, essa ração é bonitinha. Era a pior que tinha, né, gente? Muito corante, muito sal, é isso, né? Tem rações que são classificadas, né, em prêmio, super prêmio, e as rações que são um pouco mais inferiores, se possível, né, se o tutor conseguir. As super prêmios, elas acabam sendo mais adequadas, prevenindo diversos tipos de doenças, não só do trato urinário, mas sem dúvida, a água aí, como a Milane falou, se possível uma ração úmida junto, né? Um sachê ou a latinha também, se possível introduzir, seria melhor. Sim, tem os patês também. Isso. Tem muitas opções. Diversos tipos. Tá certo. Professora Letícia e Emilane, muito obrigada por virem aqui compartilharem essa pesquisa que ainda está só no início, né? Dá para dizer assim, que tem 2 anos aí pela frente. Então, estão convidadas já também a trazerem, a gente vai estar sempre em contato com vocês, mas trazerem atualizações desse estudo, porque é isso, comunica muito com esse gosto que é cada vez mais popular pelo gato. Não sei se vocês têm algum número ou estatística de quanto isso cresceu, quanto, por exemplo, o cachorro até, 5, 10 anos atrás era o rei das casas, né? Hoje a gente tem um crescimento, assim, dá pra gente ter uma ideia? Hoje, a população de animais de estimação, né, incluindo cães, gatos, aves, peixes, ornamentais, enfim, outras espécies, hoje a população é estimada em 167 milhões de animais de estimação nos lares aqui do Brasil.
A maior parte, sem dúvida, né, é de cães, porém de gatos estima-se uma população de 33,6 milhões, que corresponde a cerca de 20%. Mas considerando o crescimento da população, a gente percebe um crescimento muito maior para a espécie felina, né? Então, os tutores estão tendo maior preferência exatamente pela espécie felina, porque, em teoria, é um animal que dá menos trabalho, que fica sozinho e que é mais independente, só que tem que ter um cuidado básico para esse animal também, tanto com saúde física quanto mental também. Né? Então, não basta ter o gato, tem que saber conhecer o gato, as particularidades, o comportamento e cuidar desse gato adequadamente. Até você comentou, só para fixar isso, o cachorro, ele é muito espontâneo no sentido, tem um problema, ele vai sinalizar, ele vai fazer um escândalo muitas vezes. O gato parece que ele se retrai um pouco, né? Ele é mais discreto, ele se preserva, então ele não está mostrando às vezes um problema que ele tem, né? Exatamente. Muito grave isso daí. Professora Letícia e Emilane, então, muito obrigada e até a próxima vez aí, vamos querer saber o avanço sobre essa pesquisa. O projeto, né, como eu disse aqui, o projeto tecnicamente, aí o título é bem científico, estudo do metabolismo oxidativo de gatos com doença do trato urinário inferior dos felinos obstrutiva. E a professora destacou aqui, gente, que não necessariamente estamos falando de obstrução por pedra, certo? Muitas vezes são outras substâncias ali que vão obstruir esse canal urinário desse gato. E, por favor, deixem o contato para quem quiser aí se candidatar o seu felino aí à pesquisa, né? Quiser trazer. O telefone do hospital, da Secretaria do Hospital, é o 49-3289-9120. Vamos repetir para o nosso ouvinte aí que às vezes não anotou. Vamos lá, memorize ou anote. 49-3289-9120. 49-3289-9120. A professora está dando o telefone do hospital veterinário aqui do CAV, em que você pode trazer o seu felino, sua felina aí, e tratar disso, né? Se candidatar, certamente vai ser um animalzinho que vai ser encaminhado para esse estudo de vocês a partir desses exames aí que são feitos, dessa triagem que é feita quando o seu bichinho chega ali. Certo, pessoal? 3289-9120. Minuto da Pesquisa na Rádio Desk FM de Lages, e hoje o tema foi esta pesquisa aí coordenada pela professora Letícia Yonezawa e também que tem como bolsista a estudante de medicina veterinária Emilane Ferreira. Nossas convidadas aí, professora Letícia é professora associada do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC aqui em Lages, também coordenadora do Programa de Residência em Medicina Veterinária, responsável pelas disciplinas de Semiologia e Cardiologia de Cães e Gatos e coordenadora do Laboratório de Cardiologia Veterinária. Ela nos falou também hoje sobre o manejo pet-friendly e envolver outros fatores que ela também pesquisa, por exemplo, música, esse enriquecimento do ambiente por meio da luz, né, uma luz amena, evitar muito ruído, o cheirinho de lavanda e camomila no ambiente. Então, são todos temas que também fazem parte da pesquisa da professora. Ficaram as dicas aí e ficou o contato do Hospital Veterinário aqui do CAV. Muito obrigada a você também, nosso ouvinte da 106.9. Eu sou Carla Torres, e o Minuto da Pesquisa volta, você sabe, na terça-feira às 8 da manhã. Você acompanha a reprise desta nossa edição nesta quarta-feira às 8 da noite. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.